A reação que não só as pessoas estão tendo, mas jornalistas e pessoas que influenciam a política local é de um susto e uma surpresa pro tipo de discurso que a gente vem fazendo. Eu tô falando coisas assim que, sei lá, a galera realmente não tá acostumado. Do tipo, ó, pessoal, prestem muita atenção. Se você vende o seu voto, eu vou prender você e quem estiver comprando o voto também vou prender. Não é um discurso condescendente, com erro, não é um discurso de passar a mão na cabeça em nenhuma medida, cara. É um discurso de responsabilidade. Falei também, ó, galera, prestem muita atenção. Pretendo fazer vocês no Nordeste terem um crescimento econômico, mas eu vou fundir município, eu vou botar interventor, tá? Eu vou fazer o que precisa ser feito, tá? Vocês vão se livrar dessa classe política corrupta e vagabunda que tem aqui. Vai ser difícil, eu vou precisar de uma aliança com vocês. E esse é o ponto. Para fazer funcionar a nossa política, para fazer funcionar os nossos planos, necessariamente eu vou ter que ter um apoio da base da população. Porque, naturalmente, essas famílias oligárquicas que mantêm as pessoas na pobreza, elas vão lutar contra o nosso plano, tá? Eles vão se juntar, eles vão pegar os políticos do centrão, e eles nunca vão querer votar uma reforma administrativa que funda municípios e que estabeleça critérios para intervenções, tá? E nós vamos precisar fazer as intervenções, definitivamente. Então, eles não vão gostar, na verdade eles já estão muito incomodados. Hoje a gente entrou com uma ação contra a Raquel Lira, que é a governadora de Pernambuco, por ter prevaricado na gestão do presídio lá de Itamaracá, né, no presídio de Itamaracá, porque eles fizeram uma desocupação do presídio, fizeram uma desocupação correta, ali é uma região turística, só que ao evacuar os presos, ao invés deles checarem o que havia na cadeia, né, coletarem provas, e descobriram que a cadeia era administrada pelo Comando Vermelho, que são as provas que a gente coletou, não fizeram nada e pior, deixaram as provas lá. Eles estavam fazendo a demolição do presídio, deixando as provas lá. A gente tem pilhas de cadernos, o Pedrinho vai pegar aqui, pilhas e pilhas de cadernos, tá? Pilhas e pilhas, tá? Com provas largadas lá. E tem mais prova. Tô até pensando em retornar em Itamaracá para coletar ainda mais provas, para deixar claro que o Comando Vermelho administrava esse presídio. E a governadora não fez nada. E olha só, lógico que essa governadora é melhor do que o João Campos. Mas ela é lulista também. Só para avisar vocês, eu estive na casa do Lula, em Caetés, e a primeira coisa que eu vi foi um calendário que penduraram no dentro da casa, tá? Ó, aqui, ó. Temos aqui, ó, os cadernos com as provas, aqui, ó. Tudo aqui. Também temos os documentos das celas referentes a citações e mandados, referentes a esses presos que estavam ali, todos ligados à facção. Dá pra identificar quem é. É impressionante. E o nome dos caras tá aqui, é só checar, ó. O tal do Nenel aqui, ó, tava devendo 100 gramas ali, ó. R$3.400. O Boris 3KL, não sei do que. 3.900, com o preto. O o Boris também. Aí o Barbie. O Mantelli também, com pó. É só ver aqui, tem pó. Os caras, a coisa era descarada, tá? Descarada. E nós juntamos todas as provas. Elas vão ser endereçadas ao Ministério Público, às autoridades competentes, tá? Pra gente poder fazer todas essas apurações, mas veja, o João Campos é um inimigo maior aqui, com certeza, mas a Raquel Lira, em nenhuma medida, ela é uma solução pro Estado. A Raquel Lira, em nenhuma medida, é uma resposta do que a gente precisa aqui pra Pernambuco, tá? Eu estava na casa da mãe do Lula, né, que é um local turístico ali em Caetés, e tem como eu falei pra vocês, um calendário com fotos de político, e o calendário da Raquel Lira com fotos com o Lula, sabe? A Raquel Lira vive de se promover como uma amiga do Lula, e o que eu posso colocar? Não tem muito o que dizer. É só assustador. É só assustador. E eu acho, tá? Eu acho que isso que a gente pode colocar aqui. A receptividade vem sendo muito grande. Acho que o nosso discurso é muito bom. E acho que a direita no Brasil, e aí eu vou incluir aqui de maneira muito mais ampla, o antipetismo no Brasil sempre foi muito preguiçoso em entender essa região. A região do Nordeste é uma região complexa, porque ela, diferente das regiões do Centro-Sul, ela passou por um processo de colonização muito peculiar. Você teve aqui o tal do sistema de plantation, você teve famílias que se mantiveram ao longo dos séculos no comando, tá? Eu tô falando aqui de fazendeiros, especialmente na Zona da Mata, que mantêm suas propriedades por 300, 250, 300 anos a fio, se mantendo como líderes e donos dessas cidades. É muito tempo, entendeu? Você não teve formação de classe média, você não teve formação, vamos dizer, de uma massa urbana ciosa dos seus direitos.
Você não teve um processo de industrialização que levou a um movimento operário, como a gente teve em São Paulo, que criou, vamos dizer, classes sociais em disputa. Você não tem classes sociais em disputa aqui, tá? O que você tem é claramente uma aliança topo-base, baseada numa compra, e uma classe média bem fininha, bem pequenininha aqui no Nordeste. E isso não é bom para a população local. Eu sempre repito, isso aqui não é bom para ninguém. Esse tipo de arranjo, né, que poderia, se no Nordeste a gente tivesse tido, por exemplo, algo que a gente teve com muita intensidade em São Paulo e no Sul, que foi imigração, você poderia ter uma massa de pessoas que chegavam aqui com ideias diferentes, com uma cultura diferente, que foi o que aconteceu, e elas alteravam aquela dinâmica social rapidamente. Só para lembrar, São Paulo no começo você teve uma parte, maioria da população no comecinho do século XX falando italiano em São Paulo, só pra gente ver como é que tava a cidade. E aqui não, então aqui foi outro desenho e aqui, portanto, essas estruturas estão intactas. Então um presidente da república que queira tornar o Brasil um lugar sério, vai precisar abalar essas estruturas, vai precisar institucionalmente tornar esse lugar diferente, e não vai dar para ser devagar. Acho que essa é uma coisa que a gente precisa explicar. Não dá para fazer devagar. O Nordeste tá pobre e caro, tá? Existem aquelas coisas assim, certos países ficaram ricos e depois ficaram caros. Na caso da Europa, por exemplo, o Japão também é um exemplo disso. O Nordeste, ele já tá caro, mas ele ainda tá muito pobre. Não faz sentido uma parada dessas. E isso vai precisar ser alterado e não dá pra demorar. E não vamos fazer assim, ó. Eu vou me aliar com uma oligarquia local, vou ficar amigo das famílias aqui, vou falar com os caras do Centrão e vamos fazer isso lentamente para resolver em 50 anos. Essa estratégia de resolver em 50, em 100 anos, foi a estratégia que essas mesmas oligarquias tocaram para não resolver a questão da escravidão. Então a escravidão no Brasil, por conta desses pactos oligárquicos, ela demorou muito mais tempo no Brasil para ser resolvido. E se não fosse um empurrão na reta final, não só da princesa Isabel, mas de uma determinada elite que estava puxando a causa abolicionista, o Brasil ia ter escravidão no século XX. Falando sério, o Brasil viraria para o século XX com escravidão. Então essas elites querem sempre empurrar o assunto. Querem sempre ficar empurrando, tá? E não dá. Então vai ter que ser acelerado. A gente vai acelerar esse processo. E vamos acelerar da seguinte maneira. Interventor, indicador, melhora nas condições de vida das pessoas e tornar esses municípios que nós temos aqui viáveis economicamente e não dependentes do governo federal como ele é. E quando eu falo governo federal, né, como não existe o dinheiro do governo federal e ninguém mora no governo federal, a gente está falando em parar de tirar o dinheiro do bolso das pessoas que trabalham e produzem e jogar nessas famílias corruptas, cara. E assim, toda cidade que eu parei, eu encontrei o nome de uma família corrupta. É impressionante. Qualquer cidade que você vai, é Labanca, o Gouveia. Aí né, já tem a família óbvia, né, dos Campos, dos Arrais, a família da Raquel Lira, que também é antiga. Lá pra Petrolina você vai ter a família dos Coelho, tá? Em resumo, é um estado todo loteado por algumas famílias, e as famílias administram o lugar há muito tempo e claramente perdeu o bonde da história e ficou para trás. Um governo nosso que se propõe a resolver isso, vou falar aqui, tá? Democraticamente nunca mais sai do poder. Repito para vocês. Democraticamente nunca mais sai do poder. Porque a gente diminui o imposto lá para São Paulo, para o Rio, para Minas, para o Centro-Sul, diminui o imposto, tá? Acaba com o crime organizado, desburocratiza e faz trabalhar e produzir ser fácil e barato. Pum, a vida lá vai deslanchar. E aqui, destrói as oligarquias, começa a ter um atendimento básico às pessoas bom, no sentido de educação boa, saúde boa, segurança boa, saneamento básico, traz empresas para cá, que começa a crescer, as pessoas vão votar no Partido Missão e o Partido Missão vai fazer o oposto que o Lula fez, ele vai reunificar o Brasil. É esse o nosso objetivo. E aí a galera só vai querer votar na gente, simplesmente porque a gente é melhor, tá? Simplesmente porque a gente é melhor. E a gente vai fazer isso não através da divisão, mas através, basicamente, da união nacional. Essa união nacional é o nosso projeto.